Homens e mulheres que adquirem infecção por HIV compartilham diversos sinais e sintomas em comum, mas existem algumas manifestações clínicas que aparecem apenas em homens e outras que aparecem somente em mulheres, em decorrência das peculiaridades anatômicas de cada sexo. É sobre esse quadro clínico diferenciado nos homens que falarei no vídeo de hoje. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico infectologista e este é o canal Guia de Sintomas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva e ative as notificações. Deixe seus comentários e dúvidas que responderei assim que for possível. Cerca de 40% dos indivíduos que adquirem infecção por HIV não desenvolvem sintomas da fase aguda. Quando surgem, as manifestações clínicas de infecção recente são semelhantes a um quadro viral inespecífico, que dura em média 2 semanas. Menos comumente, durante a fase aguda, o homem pode apresentar lesões ulceradas e dolorosas na cavidade oral e no esôfago, no pênis ou na região anorretal. Confira mais detalhes sobre as fases de evolução da infecção por HIV assistindo a este vídeo aqui do canal. O link estará na descrição deste vídeo. A presença de uma infecção sexualmente transmissível facilita a transmissão do HIV. Uma lesão ulcerada no pênis, boca ou ânus pode servir como porta de entrada para o HIV, mas o aumento do risco de infecção ocorre mesmo na ausência de lesões. A presença de agentes infecciosos no pênis, na uretra ou na região anorretal deflagra um processo inflamatório. Uma grande quantidade de células imunológicas é atraída para combater os vírus ou as bactérias invasoras, permitindo que o HIV infecte os linfócitos CD4 presentes no local. Dessa forma, o HIV consegue se disseminar e estabelecer a infecção. É frequente que um homem adquira infecção por HIV e outra IST ao mesmo tempo, e passe a apresentar sinais e sintomas relacionados a essa outra infecção sexualmente transmissível, e não ao HIV propriamente dito. Então, se houver coinfecção por HIV e outro vírus ou bactéria adquirida por via sexual, o homem poderá apresentar, por exemplo, uma lesão ulcerada e indolor no pênis, cavidade oral ou região anorretal, chamada de cancro duro, que caracteriza a fase primária da sífilis. Ou o homem pode se queixar de sinais e sintomas indicativos de inflamação na próstata, que se denomina prostatite. A prostatite pode ser decorrente de infecção por clamídia ou gonorreia. Essas bactérias também podem provocar inflamação, dor e inchaço dos testículos e epidídimos. As manifestações clínicas mais frequentes de prostatite são dor ou ardência ao urinar, dor ao ejacular, aumento da frequência de micções, sensação de urgência para urinar, retenção urinária, urina turva ou com sangue, dor ao evacuar, dor no pé da barriga, virilhas, região inferior das costas e no períneo, que é a região localizada entre a bolsa escrotal e o ânus. Vale ressaltar que essas manifestações clínicas não são provocadas pelo HIV, mas são evidências de que outros agentes infecciosos estão presentes. Por isso, na presença dessas alterações, a pessoa deve ser investigada não só para sífilis, gonorreia, clamídia e tricomonas, mas também para o HIV. Após a fase aguda, a infecção pelo HIV passa por um longo período de latência clínica, em que a pessoa apresenta pouca ou nenhuma sintomatologia. Entretanto, o HIV continua se multiplicando e destruindo silenciosamente os linfócitos CD4, até que o sistema imunológico se torne progressivamente incapaz de combater as infecções oportunistas. Quando a contagem de linfócitos CD4 atinge níveis entre 250 a 500 células por milímetro cúbico, dizemos que a pessoa está com imunossupressão. Nesse estágio, as infecções oportunistas mais comuns, tanto em homens como em mulheres, são candidíase oral, herpes zoster, conhecido como cobreiro, que é a reativação do vírus causador da catapora, pneumonias bacterianas, surtos recorrentes de herpes oral ou genital, infecções bacterianas ou fúngicas de pele, tuberculose e meningite associada ao HIV. Homens com infecção crônica pelo HIV podem apresentar úlceras persistentes ou recorrentes no pênis, que podem ser extensas e durar mais de 30 dias. Na verdade, o principal responsável por essas úlceras genitais é o herpes simples do tipo 2, que também pode provocar lesões ulceradas na região anal e no reto. A frequência e a duração dos surtos de herpes podem aumentar por conta da imunossupressão induzida pela infecção crônica por HIV, que não esteja em tratamento. Úlceras anais dolorosas
frequentemente são a primeira manifestação de imunossupressão em homens soropositivos que fazem sexo com homens, ou em qualquer pessoa vivendo com HIV que pratique sexo anal desprotegido. O herpes tipo 2 provoca inflamação no reto, que se chama proctite, causando úlceras dolorosas e sangramento pelo reto, saída de secreção com muco e pus, prisão de ventre ou diarreia, e desejo contínuo de evacuar, mesmo que não haja bolo fecal para ser eliminado, condição conhecida como tenesmo. Outra manifestação clínica frequente nos homens vivendo com HIV é a disfunção erétil, que afeta principalmente os indivíduos que não estejam em tratamento, mas também pode ocorrer nos homens que estão em tratamento potente e eficaz e mantêm carga viral persistentemente indetectável. Estima-se que cerca de 67% dos homens vivendo com HIV possam apresentar impotência sexual em algum momento de suas vidas, uma taxa mais de 3 vezes maior do que nos homens que não vivem com HIV. Níveis elevados de estresse e ansiedade aumentam a liberação de cortisol pelas glândulas suprarrenais, reduzindo os níveis de testosterona e o desejo sexual. Além disso, a terapia antirretroviral suprime a replicação do HIV e aumenta a expectativa de vida, fazendo com que as pessoas vivam mais e tenham que lidar com várias comorbidades, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, hipotireoidismo, obesidade, apneia obstrutiva do sono, níveis elevados de colesterol e triglicerídeos. Essas comorbidades também podem causar impotência sexual. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a relação entre HIV e disfunção erétil. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. A testosterona costuma atingir níveis críticos em homens com contagens de linfócitos CD4 abaixo de 100, ou seja, quando a imunossupressão está bastante avançada. Esse quadro se denomina hipogonadismo. O homem começa a apresentar inflamação do tecido mamário, que se chama ginecomastia, queda dos pelos corporais, perda do desejo sexual, fadiga, disfunção erétil, perda acentuada de massa e força musculares, depressão e infertilidade. Quando a contagem de linfócitos CD4 atinge níveis abaixo de 200 células por milímetro cúbico, a pessoa atinge o estágio de AIDS propriamente dita. Com o esgotamento imunológico, o indivíduo se torna suscetível a adquirir infecções oportunistas e desenvolver cânceres malignos potencialmente fatais. Um homem com AIDS e contagem de CD4 abaixo de 100 pode apresentar úlceras anais profundas que não cicatrizam. Acredita-se que a inflamação crônica persistente induzida pelo HIV possa desencadear mutações no DNA celular, estimulando o desenvolvimento de cânceres malignos. Se uma pessoa vivendo com HIV apresenta co-infecção por vírus com potencial oncogênico, como HPV, HTLV, vírus Epstein-Barr, herpes vírus do tipo 8 ou vírus das hepatites B e C, a imunossupressão induzida pelo HIV faz com que células cancerígenas não sejam prontamente destruídas pelas células imunológicas, predispondo ao desenvolvimento de cânceres malignos. O sarcoma de Kaposi, que é uma condição definidora de AIDS, pode se manifestar como lesões arroxeadas no pênis e em outras áreas do corpo, e costuma se desenvolver quando a contagem de linfócitos CD4 fica abaixo de 200. A imunossupressão provocada pelo HIV pode aumentar o risco de câncer de pênis em até 8 vezes, em comparação com os homens que não vivem com HIV. 80% dos casos de câncer de pênis estão associados a cepas de HPV com alto risco oncogênico. O HPV também é o causador do câncer de ânus. Em homens soropositivos que fazem sexo com homens, a incidência anual de câncer de ânus é mais de 140 vezes maior do que na população que não vive com HIV. Caso você esteja apresentando sinais e sintomas suspeitos de infecção pelo HIV, procure o seu médico de confiança para realizar um teste diagnóstico. É bom lembrar que as sorologias que detectam apenas os anticorpos IgM e IgG contra o HIV possuem um período médio de janela imunológica entre 23 a 90 dias. É o caso dos testes rápidos de terceira geração, que são comumente realizados nas unidades básicas de saúde. Recomenda-se que você espere pelo menos 30 dias após a exposição sexual de risco para realizar o teste rápido. Se negativo, repita o teste rápido com 90 dias após a exposição de risco. E se não reagente, encerre o caso. Já o teste de quarta geração é realizado no plasma. Portanto, é preciso colher uma amostra de sangue por punção venosa. As sorologias de quarta geração
detectam os anticorpos anti-HIV e o antígeno P24, apresentando um período médio de janela imunológica entre 15 e 45 dias. Apesar desse período de janela imunológica mais curto, evite resultados falso-negativos e não colha o sangue muito cedo. É muito comum a pessoa realizar o teste de quarta geração com 15 dias após a data de exposição de risco, porque leu ou viu na internet que com 15 dias o teste já detecta o HIV. Sim, pode até detectar, mas não em 100% dos casos. É por isso que recomendamos aguardar pelo menos 30 dias após a exposição de risco para realizar a sorologia de quarta geração, aumentando assim a confiabilidade do resultado. Já o teste de ácidos nucleicos, NAT-PCR, ou reação em cadeia da polimerase, pode detectar o RNA do HIV entre 10 a 33 dias após a infecção. Para ter um resultado mais definitivo, espere pelo menos 30 dias após a exposição de risco para realizar o PCR. Se for diagnosticado com infecção por HIV, mantenha calma e procure acompanhamento com um médico infectologista. Com o tratamento correto e precoce, a infecção será adequadamente controlada e você poderá levar uma vida normal. Se os testes forem todos negativos, seja mais cauteloso em suas práticas sexuais e não dispense o uso de camisinha. Caso tenha uma exposição de risco, você poderá recorrer ao uso de PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Lembre-se de que a eficácia da PEP será maior se você iniciar os medicamentos antirretrovirais preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição de risco, ou no máximo até 72 horas. E se você tiver vida sexual ativa, se relacione com múltiplos parceiros ou parceiras sexuais, ou se mantiver relacionamento com um parceiro vivendo com HIV, peça ao médico infectologista para que lhe prescreva a profilaxia pré-exposição, ou PrEP. Repita os testes para detecção de sífilis, hepatite C e HIV a cada 3 meses. Verifique se já está imunizado contra as hepatites A e B. Caso não esteja, tome as respectivas vacinas e fique imune contra essas infecções. Este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Se curtiu, dê um like e compartilhe. Se gosta dos assuntos que abordo nos meus vídeos, peço que se inscreva e ative o sininho. Deixe seus comentários e dúvidas que responderei assim que for possível. E obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.